Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite para mais um vídeo do canal Espírito, depois de tantos dias. Até comentei com a minha esposa que eu fui deixando esses dias, fui deixando, mas hoje não poderia deixar antes que o Espírito Santo, Deus o Pai Jesus Cristo, ficassem bravos comigo. Então, quero dizer para você que já é inscrito no canal, continue compartilhando o vídeo, muito obrigado pela participação de todos. Quero pedir a você que está passando pela primeira vez, em primeiro lugar, dizer que seja muito bem-vindo. E se você se sentir no coração, depois do final do vídeo, sentir no seu coração, se inscreva no canal, inscreva-se, porque precisamos de pessoas para levar a palavra da verdade, a palavra de Jesus, para que todos nós sejamos discípulos, porque Jesus disse, né? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, que vocês possam ser discípulos e, como diz em João 15,16, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. E o maior fruto que podemos dar, assim, para agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo é pregar a palavra da verdade, pregar a palavra de Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, hoje eu vou fazer uma continuação do livro de Efésios 2, só que vamos ler do versículo 11 ao versículo 18. Amém? Então anota aí, para você que está passando a primeira vez, eu sempre falo para as pessoas assim, anota o texto que nós traremos e depois vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo para ele te dar exatamente a certeza do que o que eu estou falando aqui é mais pura verdade. Não é o Emerson da teologia, não é nada dessas baboseiras, eu sou ungido, mais ungido que você que está aí ou que alguém, não, somos todos ungidos pelo Senhor. Quando Jesus falou, ide pregar a todos os povos, todas as nações, ele não diz assim, ó, vai primeiro, estuda, seja teólogo, seja pastor, seja líder, não. O ide é para todos nós, então todos nós temos que pregar a palavra da verdade e não essas mentiras que nós vemos o povo pregar por aí, tá bom? Então vamos lá, anota aí, tá? Efésios capítulo 2, dos versículos 11 ao 18, tá? Aqui eu sempre falo que tem subtítulos incríveis nessa Bíblia que eu leio aqui. E o subtítulo aqui começa assim, ó, União e Paz em Cristo. Olha que subtítulo, né? Até gostoso de se ler, né? União e Paz em Cristo. Como Jesus disse, né? Eu vos deixo a minha paz vos dou, a minha plena paz. As pessoas ficam caçando problemas, confusões, sendo que Jesus nos ensinou tanto. Por isso eu falei para minha esposa, como eu falei aqui, né? Eu falei, ai amor, eu estou tão cansado, que as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem continuar fazendo por si próprias. Sabe no Pai Nosso, quando fala assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu? As pessoas fazem as suas próprias vontades, as pessoas buscam o seu próprio entendimento. Se você fala assim, ó, Deus falou tal coisa, a pessoa já fala assim, ah, mas eu vou fazer de outro jeito. Então, tipo assim, aí as pessoas fazem revelação, vidência na igreja, a pessoa acredita. Então, tipo, aí quando vem uma pessoa assim como eu, que, né, uma pessoa que não tem tanto nome assim, mediante a eles, aí eles já acham que você está na heresia, que você está falando besteira e tudo mais. Então, eu às vezes eu falo para o próprio Jesus em oração a Jesus, não tenho mais vontade de fazer o canal, mas depois eu venho e falo assim, não, eu vou fazer o canal porque o Senhor pediu para eu continuar falando sobre a verdade. Infelizmente, eu também tenho dito muito para as pessoas assim, a salvação é individual. E porque cada um de nós pode fazer uma escolha boa, né? Inclusive, quando Jesus falou assim, ó, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Quem liberta é Jesus Cristo. Tanto que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, né? O livro que eu sempre falo para vocês vão ler e vão entender tudo que eu trago aqui, quando ele fala assim que só serão libertos do véu que cobre os olhos, o coração e a mente deles, quando se converterem a Jesus Cristo. Mas ninguém quer fazer aquilo que Jesus fala. Por exemplo, se eu falar para a pessoa assim, Jesus pediu para perdoar 70 vezes 7, pediu para amar seu inimigo, a pessoa fala assim, eu não. Você entendeu? O mundo não quer a plena paz de Jesus, o mundo quer confusão. E quando o mundo quer confusão, nós temos que orar pedindo por nós mesmos, para as nossas almas, pedindo para as pessoas que nós amamos, porque é difícil. Gente, Jesus em nenhum momento falou que seria fácil. Jesus em nenhum momento falou assim, olha, se você vier para mim vai ser tudo uma beleza. Não, pelo contrário. A palavra fala assim, ele fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Né? Somos perseguidos, mas não abandonados.
Passaremos por aflições, tribulações, perseguições. Então, se a pessoa ouvir o que Jesus tem a nos dizer, o mundo seria tão pleno, tão maravilhoso, sem guerras, sem problemas entre as pessoas, mas as pessoas não querem Jesus Cristo, as pessoas não querem. A verdade é essa, a pessoa quer fazer assim, o Pai Nosso tem o quê? Seja feita a tua vontade? Não, seja feita a minha vontade. Então, é difícil, mas vamos lá? E por que eu falo para vocês anotarem depois ir para o seu lugar secreto falar com o Espírito Santo? Jesus fala assim, o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem do que eu disse e do que eu fiz. Então, Amém? Então vamos para a leitura do texto, mais uma vez, Efésios 2, do versículo 11 ao 18. Amém? Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados incircuncisos pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Olha só. Ainda hoje eu escuto pessoas pregarem lá na Antiga Aliança, falarem da Antiga Aliança, e falar essa questão de circuncisão e circuncisão, como se fosse algo tão importante. Jesus jamais disse que isso seria importante, porque é uma coisa, como diz aqui a palavra, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Por que Jesus, a palavra fala assim, agora chegou o momento em que Deus vai procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não humano, não como humano. Deus vai te procurar porque você é humano e você... Não, é espírito, nada humano, né? Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. O que ele fala aqui? Olha, naquela época, vocês viviam afastados de Cristo porque vocês, judeus, vivem um Deus que não é Deus o Pai, né? E todos conheciam a promessa da aliança, da nova aliança. Que é a nova aliança? É Jesus Cristo, né? Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Quando a gente fala a palavra esperança, a gente lembra lá de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a esperança da vida eterna, né? Continuando. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Olha só como aqui a palavra é bem clara, né? Vocês antes viviam distante de Deus. O que é o antes? Na época dos mandamentos, leis, Antigo Testamento, não tem nada a ver com Deus o Pai. Então, por isso que aqui Paulo fala o quê? Olha, vocês viviam longe de Deus e viviam de Deus o Pai. Por isso que a palavra fala assim, o verdadeiro Deus só foi revelado pelo Filho que está sentado à destra. Quer dizer, Deus verdadeiramente só foi revelado por Jesus Cristo e não na Antiga Aliança. Então, por meio do sangue de Cristo. Por quê? Vamos lá. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas Jesus cumpriu as leis, Jesus veio para cumprir até o momento de sua morte. E quando ele veio ressurreto, quando houve a ressurreição, o que aconteceu? Fomos livres de mandamentos, de leis. Ele deixou bem claro isso. No livro de João, quando ele fala assim, as leis, os profetas só vêm até aqui. João, daqui para frente é pregado o evangelho da verdade. Simples. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Olha só. Jesus vem e derruba o muro. Apaguei a luz. Jesus vem e derrubou o muro que fazia com que todos viviam separados por meio de guerras, inimizades bestas. Enfim. Ele acabou com o sistema da lei. Olha aí. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos,
uma nova humanidade. Olha só, né? Ele acabou com o sistema da lei. O que eu falei? Jesus veio, viveu a lei, mas ele acabou com lei, mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Então, quer dizer, Jesus veio, pregou, conseguiu tirar algumas pessoas das mentiras, aí ele foi morto e ressuscitou. E após isso, é criado o que? Uma nova humanidade. Após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a humanidade é transformada para algo que muitos ainda hoje não entendem e jamais vão entender, mas que é uma nova humanidade em Cristo Jesus. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz. Não vou nem falar sobre isso. Eliminando a inimizade que havia entre eles. Também não vou nem precisar falar. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Bom, esse último versículo é um resumo daquilo que eu tenho dito. Olha só. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Temos que viver o Espírito que Deus nos deixou. Temos que viver pelo Espírito. Por isso que, como eu disse anteriormente, o texto diz: agora chegou o tempo em que ele vai procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? O Antigo Testamento, as leis e os mandamentos eram humanos e mentirosos. Lemos aqui. As leis e mandamentos que traziam inimizades, pecados, não ia adiantar nada, porque os pecados persistiam. Hoje persistem ainda, mesmo tendo nós o Espírito, persistem, mas nós podemos ser menos falhos e menos pecadores. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E tanto temos acesso ao Pai, que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E quando eu falo para vocês sobre o texto que diz: somos perseguidos, mas não abandonados. E por que não somos abandonados? Porque não somos órfãos de Pai. Nós temos um Pai presente. Temos um Pai que quer que todos nós possamos dar ouvido ao Espírito. Por isso a palavra lá em Apocalipse, se não me engano, fala assim: não ouçam outras vozes. A pessoa que fica querendo ver aquilo que está ao redor, querendo ouvir o que está ao redor, e fica preocupado com aquilo que está ao redor, só tem um caminho: ficar nervoso, ansioso, cheio de problemas, criar problemas, viver rancoroso, viver de mau humor. Agora, aqueles que ouvem a voz do Espírito, em que Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz, a minha plena paz eu vos dou, a minha paz não é como a do mundo. O que você entende sobre isso? É que quando vivemos em Cristo Jesus, nós relevamos todas as afrontas e seguimos em frente. Hoje eu comentei com um menino que estava trabalhando comigo, que ele falou: nossa, mas você é muito calmo no trânsito. Eu falei: há uns anos atrás, isso era meu espinho na carne. Eu tive que ser tratado pelo Espírito Santo para que eu não explodisse. Porque muitas vezes você quer explodir, muitas vezes você fica ali, alguém faz alguma coisa no trânsito, alguém te fecha, você fala assim: meu Deus, o diabo vai lá e fica mexendo no seu espinho para doer. Mas quando você lembra do texto: ame a Deus, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós, aí fica muito mais fácil de você não cometer erros. Ame a Deus, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Tiago, se não me engano, capítulo 5, alguma coisa assim. Amém? Então, união e paz em Cristo significa que tudo aquilo que Ele nos ensina diariamente é o que nós precisamos para viver o quê? Em paz, a plena paz. E mais uma vez eu digo, o texto aqui é claro. O texto é muito claro quando fala sobre
leis e mandamentos, e isso Jesus mudou. Ele mudou totalmente tudo isso. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos, com suas ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, o Novo Testamento, a nova aliança pelo sangue dele, a nova aliança por ele, Jesus Cristo, o Jesus que nos apresentou o Pai. E todos os dias eu tenho dito assim, somos perseguidos e não abandonados, por quê? Porque temos Deus o Pai. E no versículo 16 de João 15, na segunda parte, quando ele fala assim, e tudo o que pedirdes em meu nome, Deus Pai vos concederá. E eu vou deixar um testemunho para vocês. Quando eu oro todos os dias, eu falo, Jesus, em teu nome eu peço para que Deus Pai me dê discernimento, resposta, sabedoria. Eu tenho recebido respostas de Deus. Não que a vida seja perfeita, não que a vida seja plena, porque nós temos uma luta constante entre o bem e o mal. Temos uma luta constante entre nós que somos de Cristo e aqueles que são do diabo. O diabo vai todo o tempo querendo nos destruir, trazendo problemas, afrontas, armadilhas, usando pessoas. Mas nós temos que ser plenos. Perdoa 70 vezes 7. Ame o seu inimigo. Tomou um tapa na cara da outra. Se eu falei isso um dia para uma pessoa, a pessoa ficou irada comigo. Falou, não vou dar não perdoo. Não vou dar a cara a tapa. Não vou amar meu inimigo. O amar o inimigo, gente, não é você ir lá, ficar abraçando, convivendo. Perdoa, releva, não fica todo o tempo criando para si, dentro de você, dentro da sua mente, do seu coração, uma ira, uma raiva que não acaba. Acabe com isso. União e paz em Cristo é isso, é viver em paz. É isso que precisamos. Se a humanidade soubesse valorizar tudo isso que Jesus nos ensinou, que os apóstolos trouxeram como palavra de ensinamento que vem de Jesus Cristo, de Deus o Pai e do Espírito Santo, o mundo não estaria da forma que está. Amém? E eu espero que vocês, mais uma vez eu vou deixar para você que está passando pela primeira vez, quer entender tudo que eu digo? 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Aí vocês vão entender que nada do Antigo Testamento faz parte daquilo que vivemos. De Gênesis a Malaquias não é para nós, acabou. Fomos libertos de tudo aquilo. A nossa vida está de Mateus ao Apocalipse. E você vai entender isso. Amém? Bom, gente, eu quero agradecer a todos. Quero pedir perdão a todos também pelo tempo em que demorei para trazer esse vídeo. Mas está aqui. A palavra. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que ele falou antes? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele mesmo falou que é a verdade, quem somos nós para discordar? Se ele é o caminho, quem somos nós para ir por outro? Se ele é a vida, quem somos nós para buscar o atalho, a mentira e a morte? Amém? É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Você que já é inscrito no canal, continue compartilhando, continue falando com as pessoas sobre este canal. Para você que está passando pela primeira vez, por favor, se você sentir no seu coração de se inscrever, inscreva-se. Ou então, se você não sentir a vontade de se inscrever, passa por aqui de vez em quando, porque tenho certeza que algum vídeo, em algum momento, vai falar no seu coração e você vai mudar o foco daquilo que você acha que é certo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu. Tchau.